Irmãos, eu quero continuar hoje, vou falar, na verdade, de um terceiro aspecto a respeito de permanecer em Cristo. Tá? Eu trouxe dois aspectos já sobre a necessidade que temos de permanecer em Cristo para darmos frutos eternos. A gente falou que esses frutos eternos, eles geram galardão e nos garantem, né, recompensas na eternidade. E na verdade Jesus, ele falou em João 15, 4 e 5, ele falou justamente sobre isso, né? Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então Jesus, ele dá uma ordem, na verdade, para que nós, como ramos, que estamos ligados a essa videira que é Jesus, a gente produza fruto. Então, o mais importante não é prestar atenção no fruto, o mais importante é prestar atenção na videira. O mais importante não é o resultado lá na frente, porque ele virá se nós estivermos ligados, bem conectados com a videira. E dentro desses aspectos de estar conectados com a videira, eu já trouxe dois aspectos. Um deles foi, vocês lembram? A oração, né? Justamente isso. A oração, que é o falar com Jesus todos os dias. Isso garante uma ligação, uma afinidade, uma conexão com a videira. Então nós temos esse presente da parte do Pai. Nós podemos nos achegar a Ele com toda a confiança, onde nós estamos, na situação em que estivermos, nós podemos nos achegar a Ele para conversar com Ele. O outro aspecto foi aplicar as palavras, as verdades que estão na palavra de Deus ao nosso coração. Nós sabemos que tem momentos na nossa vida que se levantam emoções, trazendo dúvidas, questionamentos, às vezes culpa, vergonha, às vezes dúvida a respeito do amor do Pai. A gente teve um tempo tão especial aqui falando e cantando e declarando que somos filhos de Deus, e de fato somos, João diz, né? O que de fato somos. Então, mas às vezes vem dúvidas a respeito disso, ou a respeito do cuidado, do amor, da provisão de Deus. Então a gente aprendeu que a palavra é o principal argumento que nós temos contra essas mentiras. Quando essas mentiras se levantam na nossa mente, nós pegamos e proclamamos a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente estar conectado com a palavra, ler ela, conhecer ela, saber ela, memorizar ela, inclusive. Vocês lembram que Jesus, quando foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, e ali ele foi tentado por Satanás, e o principal objetivo de Satanás e todo o ataque dele veio para roubar a identidade, ou tirar a identidade de Jesus. Mas dias antes, quando Jesus havia sido batizado, o céu se abriu e uma voz do céu disse, o Pai falou, esse é o meu Filho amado em quem eu me alegro. E Jesus tinha essa certeza, essa convicção, ele trouxe essa convicção com ele. E quando o diabo vinha com uma mentira, Jesus respondia com a verdade da palavra de Deus. O diabo disse, tu não é filho de Deus? Tu não está com fome? Então transforma essas pedras em pão. Aí Jesus disse para ele, não, mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a verdade de Deus. Né? Aí o diabo, ele tenta outras vezes e ele argumenta com Jesus, usando a própria palavra de Deus também. Mas Jesus, ele é a própria palavra de Deus, né? Então ele teve todo o argumento. E a gente aprendeu com Jesus de que o mesmo poder que houve na palavra quando Jesus proclamou ela contra Satanás e colocou Satanás no poder, o mesmo poder a palavra continua tendo hoje quando nós proclamamos ela e cremos nela. Nós precisamos crer da maneira correta. E aí nós vamos ter os resultados baseados nisso também. Se nós crermos da maneira correta, nós vamos viver da maneira correta. Mas, se nós vivemos da maneira errada, equivocada, fatalmente
nós vamos tomar caminhos equivocados, errados, caminhos de morte também. E hoje eu quero falar sobre um terceiro aspecto de permanecer em Cristo, que é se sujeitar ou obedecer à liderança de Jesus. Obedecer à liderança de Cristo. E Jesus, ele afirmou claramente em João 14, 21 a 23, a gente pode ler esse texto, de que a nossa obediência, a nossa obediência e o amor a Ele estão ligados. Um está ligado ao outro. Então, nesse texto, Jesus é uma palavra bem forte de Jesus. Ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então ele já começa dizendo: olha, a obediência é uma expressão de amor. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariote: Senhor, mas por que tu revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E a obediência, então, ela está diretamente ligada ao nosso amor por Ele, né? A obediência, ela é uma expressão do nosso amor por Jesus. Porque se a gente for olhar o que a palavra de Deus fala sobre amor, em Coríntios 13, é um amor prático. Não é um sentimento, algo que vem, assim. Não, isso que a gente às vezes confunde com amor é paixão. Mas o amor é algo prático. E ele gera frutos práticos também. E como cristãos e como filhos de Deus, sabendo que somos amados por Deus, nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão é dispor o nosso coração à obediência. Eu quero obedecer. Eu desejo obedecer. Eu quero fazer a vontade do Senhor. E é interessante que Jesus ele promete manifestar a sua presença aos que lhe obedecem. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E me revelarei, ou outra versão, manifestarei a ele. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então, ele estava dizendo que manifestaria a graça da sua presença, tanto nas nossas mentes, quanto nos nossos corações, na nossa vida prática diária, à medida que nós andarmos em obediência também. Quando nós andamos em obediência, Jesus ele vem e se manifesta a nós. Ele vem e se revela a nós. Ele se faz presente de uma maneira prática na nossa vida. E é somente nesse contexto de amor obediente que Jesus, a gente poderia dizer assim, que ele abre o coração dele para nós, que ele revela as profundezas do coração dele para nós. Eu acho que cada um de nós já teve essa experiência de se sentir, tem momentos da nossa vida, ou períodos, estações de nossa vida, que parece que nós estamos mais próximos de Deus. E outros, parece que a gente não está tão próximo de Deus. E se a gente for analisar por que em determinado momento se sentimos assim, em outro, de outra forma, a gente normalmente, é comum nós encontrarmos ali períodos onde nós oscilamos no que diz respeito à obediência. Onde nós estamos ali firmes, obedientes ao Senhor, a expressão do amor a Ele acaba se tornando uma vida em obediência natural. A gente acaba, em muitos momentos, não precisando fazer força para obedecer. Agora vai ter aqueles momentos na nossa vida que a gente descuida um pouco. Lembra quando a gente tira os olhos da videira? Tira os olhos de Jesus? Aí a gente acaba oscilando. E a gente acaba desobedecendo.
E é comum nesses períodos a gente se sentir afastado, ou se sentir, parece que não estamos conectados. Isso não quer dizer que o Espírito Santo deixou de habitar em nós, isso não quer dizer que Deus deixou de nos amar, mas a revelação desse amor ficou, talvez não interrompida, mas nós não estamos mais tão sensíveis a isso. Por isso que Jesus ele deixa claro que ele vai derramar, abrir o coração, vai se revelar àqueles que lhe obedecem. E quando nós falamos de graça, irmãos, eu tenho falado muito sobre isso. E, na verdade, o entendimento do que é graça mesmo veio para mim, a revelação disso mesmo, em aspectos que eu não tinha entendido, vieram, eu tenho testemunhado para vocês, faz coisa de 5 anos, 6 anos, 5 anos. Então, quando a gente fala sobre graça, e eu tenho falado muito sobre isso, porque nós precisamos entender, isso que nós acabamos de cantar aqui, que nós somos sim filhos amados de Deus. E aí nós falamos muito sobre liberdade, a liberdade que nós temos por causa dessa graça. Nós falamos muito do favor de Deus, né? Do perdão de Deus. A graça ela é a revelação plena do perdão de Deus por cada um de nós. Agora, a graça, eu tenho falado isso também, vocês sabem, ela revela o senhorio de Jesus. Porque sempre se questiona, quando se fala sobre a graça, mas não é aquela graça barata? Aquela que tu pode fazer qualquer coisa, aquilo que tu pode viver de qualquer maneira? Absolutamente não, porque isso não é graça. Isso não é graça. A primeira coisa porque não é graça é porque para a graça estar sobre nós, um preço altíssimo foi pago. Então, como a gente pode receber algo que foi pago tão caro, viver de qualquer jeito e dizer, não é isso mesmo? Não é isso mesmo. Não é. A graça, ela traz liberdade, ela traz o perdão pleno de Deus, o amor incondicional de Deus sobre a nossa vida, porém, ela revela o senhorio de Jesus. A graça, a gente poderia dizer que ela nos ajuda a viver em obediência. Se nós tentarmos, e a gente sabe na prática, cada um de nós já deve ter experimentado isso, é só a gente tentar, com a nossa força, cumprir a lei, que 1, 2, 3, a gente se dá conta que a lei foi feita por Deus e foi dada para o homem, e Deus tinha plena consciência de que a lei não seria cumprida, porque o homem não é capaz de cumprir a lei. A lei ela foi dada por Deus para manifestar o pecado do homem, para mostrar para o homem que ele precisa de um Salvador. E aí a graça ela se sobrepõe à lei, e por isso que a palavra também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela se sobrepõe a tudo para manifestar de fato o perdão, o amor incondicional de Deus por cada um de nós. E nos leva a uma vida em obediência. Nos leva a uma vida de nos prostrarmos diante do senhorio de Jesus. Então, uma resposta ao amor de Deus é nós dispormos o nosso coração a obedecer, a viver em obediência. E dessa forma é que nós amamos a Jesus, nós dispomos o nosso coração à obediência. É nesses momentos que nós temos as maiores experiências com o Senhor. É porque é um lugar de comunhão, onde Jesus ele vê a nossa disposição, a disposição do nosso coração, e ele se sente completamente à vontade de abrir o coração dele para nós também. É onde nós temos as grandes experiências com o Senhor. Interessante que Deus ele nos ama com toda a sua força. Tem um livro, como é que é o nome do livro? O amor é furioso de Deus? É isso? É, Amor Furioso de Deus. E ali o autor, eu não li esse livro, a Bárbara leu e que me contou várias partes lá. Mas entre outras coisas,
ele se dispõe a mostrar o quanto Deus luta por nós. O quanto ele luta. Nós cantamos aqui hoje à noite, né? Derruba as barreiras. Me ajuda, Davi. Derruba as muralhas, traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Esse é o nosso Deus. Ele traz luz para as nossas sombras. Ele traz luz para as trevas que estão no nosso interior. Porque Ele sabe que tem. E Ele se dispõe a trazer luz sobre isso. Ele escala montanhas. Porque às vezes nós nos colocamos em lugares, ou estamos em lugares onde parece que Deus é inacessível. Mas na verdade a iniciativa é dele, Ele que vem ao nosso encontro. Agora, diante de um amor desses, também existe uma resposta que precisa ser dada. E um dia, Jesus foi questionado a respeito de qual seria o principal dos mandamentos. E aí, considerando que Deus nos ama com toda a sua força, e Jesus traz esse mandamento, ele diz em Mateus 22, 37 a 39, ele responde a pergunta, qual é o grande mandamento, o principal de todos? E ele responde, ele diz, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se nós pensarmos que Deus, Ele faz tudo para nos encontrar, Ele faz tudo para nos amar, Ele fez tudo a ponto de entregar o Filho dele por nós, então Ele não espera nada menos de nós, que a gente dê tudo a Ele. É isso que Ele espera de nós, que a gente dê tudo a Ele, tudo em obediência, todo o nosso amor. E por isso Jesus ele é muito claro, olha, o primeiro, principal de todos os mandamentos, ama o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a disposição do teu coração, ama o Senhor teu Deus. E outro semelhante é da mesma forma, ama o teu próximo. E aí se a gente for, e aí que tem a armadilha, de a gente ou vive pela graça ou tenta viver pela lei. É aqui que está o pulo do gato. Porque sim, Deus espera todo o nosso amor. Isso não é negociável. Ele quer ter prioridade. A palavra diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, né? Ele luta por nós. E então isso não é negociável. Agora o que nós precisamos entender é que Deus, Ele conhece a nossa limitação. Ele sabe quem somos. E por isso que é importante nós dispormos o nosso coração e a gente tomar decisões diárias de obediência diante do Senhor. E o nosso tudo, se for comparado com o tudo de Deus, não dá nem para dizer que é pequeno, né? É insignificante. Então Deus espera todo o nosso amor. Mas o que é todo o nosso amor comparado ao todo o amor de Deus? Ele pode ser insignificante. Ou a gente, né, pode imaginar assim, nossa, mas como? E aí é que está. Às vezes a gente pensa que amar a Deus é nós não errarmos nunca, a gente não cometer nenhum engano, não cometer nenhum pecado, não cometer nenhum erro. Caso aconteça, estamos condenados. Isso é lei. Então nós tentamos cair para a lei e viver dessa maneira, e aí tem aqueles que são mais disciplinados, vão ter mais êxito por algum tempo. Os outros que não são tão disciplinados vão se frustrar antes, mas o certo é que os dois vão se frustrar, porque vão perceber que por mais que se esforçam, não conseguem amar Deus à altura. Mas Deus, Ele espera todo o nosso amor. É interessante porque nós estamos vivendo num relacionamento de aliança. E num relacionamento de aliança, os dois lados dão tudo. Agora, nesse relacionamento de aliança que nós temos com Deus, o nosso tudo é infinitamente menor que o tudo de Deus.
Mas o que Deus nos chama a fazer é dar tudo. Amém? Estão entendendo? Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Os puros de coração, eles têm uma sensibilidade para experimentar a Deus única. Aí tu vai, a primeira coisa que vem à tua mente: eu não sou puro de coração. É justamente isso que o diabo quer que tu pense. Exatamente isso. Porque aí nós precisamos voltar para outro aspecto de permanecer em Cristo, que diz lá: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existem verdades a nosso respeito que foram ditas da parte do Pai para nós. Então, é óbvio que eu tenho um monte de dificuldades dentro do meu homem interior. Tenho um monte de limitações. Tenho um monte de áreas do meu caráter que estão sendo trabalhadas, que estão sendo tratadas pelo Espírito Santo. Tem outras que talvez eu nem me dou conta, que ainda nem começaram a ser tratadas, que eu ainda vou ter que passar na ciranda de Deus para ser tratado. Né? Isso é assim para cada um de nós. Agora, qual é a tua identidade? Quem tu é? Aí é que está a questão. Quem tu é? Se tu é um filho bom, então tu vai agir como filho. Agora, se tu tem dúvida se tu é filho, ou se tu tem dúvida que Deus te ama, fica difícil de agir como filho. A gente vai agir com insegurança, com medo, vai se sentir condenado, porque a gente vai falhar, vai acabar falhando, acontece. O resultado de andar em pureza, em obediência ao Senhor, é que a nossa capacidade espiritual de sentir e experimentar o amor de Deus aumenta. Isso é uma realidade. Eu tenho certeza que cada um de vocês já experimentou isso. E uma coisa muito importante a gente entender, irmãos. Nós não merecemos o amor de Deus por nossa obediência. Tá, mas tu está te contradizendo? Não, eu já vou explicar. Se dependesse da nossa obediência para Deus nos amar, aí nós temos que comparar os níveis, né? O que é o tudo de Deus, o que é a santidade de Deus, o que é a justiça de Deus e até onde nós conseguimos chegar. E nós vamos nos dar conta muito rápido que nós ficamos anos-luz de distância do que é, por exemplo, o Deus Santo. Mas a questão é, Ele nos chama de santos. Nós somos santos porque estamos em Cristo Jesus. Deus, Ele não está olhando, Ele não está nos qualificando pela capacidade que temos de ser santos. Ele está dizendo quem somos baseado na capacidade que Jesus tem de ser santo. E Jesus foi colocado em nós, por isso nós somos chamados de santos. Então, nós não merecemos o amor de Deus obedecendo os seus mandamentos. Agora, é justamente o contrário. Nós expressamos o nosso amor de Deus através da obediência. Amém? Estão entendendo? Essa palavra ela não vem para trazer jugo, para trazer peso. É bem pelo contrário, é para trazer liberdade, nós entendermos que um dos aspectos de estar ligado à videira é viver a graça como ela é. É viver todos os aspectos da graça de Deus. É saber que existe uma expectativa da parte de Deus que nós amemos a Ele com tudo que temos, com toda a nossa força. Mas existe também uma ciência de Deus de que nós somos falhos. E por isso Ele deu Jesus. Por isso que Ele deu o Cordeiro. Por isso que o Cordeiro foi sacrificado no nosso lugar. Para que mesmo quando nós somos falhos, a graça ela se manifesta aí salvadora. Deus Ele não nos ama mais quando nós obedecemos. Por que não? Porque Ele já nos ama completamente. Porque Deus é amor. Ele nos ama completamente. Então não existe algo que nós possamos fazer para comover o coração de Deus de forma que Ele nos ame mais. Não, Ele já nos ama completamente. Qual é a nossa resposta a esse tão grande amor? É isso que está aqui em jogo.
como eu estou respondendo ao amor de Deus? Talvez a gente poderia dizer que nós nos aproximamos mais do amor de Deus quando nós obedecemos. Ficamos mais sensíveis ao amor de Deus quando nós obedecemos. Há uns 2 anos atrás, eu comecei a ter problema na internet lá em casa. O provedor que a gente tinha era muito bom até então, e eles começaram a ter alguns problemas, sempre resolviam, mas se tornou muito assim, seguido. E aí eu fui atrás de um provedor novo de internet. E aí eles me ofereceram um plano. Eu tinha ali 100 é giga? Como é que se fala? Giga? Giga, né? Mega. 100 megabytes de velocidade na minha internet. Quando eu fui atrás de um plano novo, eles me ofereceram 350. Eu pensei, até casa vai flutuar. De 100 para 350, 100 já era boa quando funcionava, imagina 350. Tá bem, beleza. O valor ficou justo, contratei, foram lá, colocaram, trocaram. E aquela expectativa de que a TV vai ligar sozinha. Brincadeira, mas aquela expectativa de que ia melhorar bastante a velocidade. Aí eles me mostraram um aplicativo, me instalaram para ver a velocidade. Beleza, instalaram, foram embora. E aí eu comecei a trabalhar, não senti diferença nenhuma. Fui lá no aplicativo, fui ver. 100 megabytes. Eu falei, me sacanearam os caras. Me venderam 350, que eu paguei um pouquinho mais, e me estão entregando só 100. Chamei eles, aí eles foram lá ver, a instalação estava tudo certa. Aí eles se deram conta de que eles estavam me dando 350 mega, mas o meu roteador lá, que jogava o sinal para dentro de casa, ele limitava esses 350 e transmitia só 100. Aquele roteador, ele só tinha capacidade de transmitir 100, mas eu estava recebendo os 350. Mas eu não usufruía dos 350. Por que eu estou falando de internet no meio do que eu estou dizendo? Né? É que eu quero usar isso como uma figura, tá, irmãos? Porque o amor e a aceitação de Deus é pleno sobre nós. Ele está a pleno. Não tem como Deus nos amar mais do que Ele nos ama. Mas o que muitas vezes acontece? É que, assim como aquele roteador, ele limitava eu usufruir de mais velocidade na internet, o nosso pecado limita nós usufruirmos mais do amor de Deus. Não por causa de Deus, por causa de nós. Estão entendendo? Então, às vezes, a gente... E aí, nesse panorama, quem entra em ação é o diabo. E ele vem aí trazer um monte de dúvidas. Porque Deus não te ama, porque Deus não te quer, porque Deus não gosta de ti, porque Ele está longe, do hora Ele não te responde. E aí começa aquele turbilhão de coisas na nossa mente. Quando, na verdade, o amor de Deus está aqui, está pleno, está totalmente sobre nós. E às vezes nós não estamos usufruindo porque estamos limitando o nosso acesso. Nós limitamos o nosso acesso ao amor de Deus. E por isso esse é um aspecto importante de permanecer em Cristo. Assim como o permanecer em Cristo, um aspecto é a oração, o outro é aplicar suas palavras, as verdades que tem sobre a nossa vida. Esse aspecto da obediência, de corresponder ao amor do Pai, dentro daquilo que nós somos capazes. Né? Não adianta pensar, meu querido, que tu vai cumprir toda a lei. Para início de conversa, às vezes a gente pensa que a lei se resume aos 10 mandamentos, mas não é verdade. A lei tem mais de 500 mandamentos e preceitos para serem cumpridos sem nenhum erro todos os dias da nossa vida. Então é óbvio que nós não vamos conseguir, e Deus sabe disso. Agora, quando nós dispomos o nosso coração à obediência, aí o que acontece quando nós pecamos? Nós pecamos, a graça ela vem e se manifesta mais uma vez salvadora, perdoadora, aquele pecado é perdoado, e junto com isso, a graça se manifesta também capacitadora. Ela se manifesta nos dando capacidade para vencer o pecado, para lutar contra as artimanhas, contra as mentiras do diabo, assim como Jesus lutou lá no deserto.
Afinal, não é aquele Jesus que lutou lá no deserto que habita em nós? É ou não é? É o mesmo. A gente tem falado tanto sobre deixar Jesus viver a nossa vida. Um dia eu perguntei, sabe como é que faz isso? E a pessoa me disse, eu não sei. Eu também não sei. Como faz? Não é por quê? Porque não é uma fórmula, é uma convivência, é um relacionamento. À medida que nós vamos andando com Ele, nós começamos a aprender no nosso dia a dia, nas decisões, a dispor o nosso coração para que Jesus viva, para que Ele cresça e para que nós diminuamos. É por isso que Paulo em Gálatas 2, ele fala, aquele texto que é tão conhecido, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele tinha plena consciência de que Cristo estava vivendo nele. E é Cristo vivendo em Paulo, é Cristo vivendo no Abel, é Cristo vivendo em cada um de nós que nos capacita a vencer o pecado, que nos capacita a lutar contra o diabo, que nos capacita a corresponder ao amor do Pai, que nos capacita a continuar ligado, firme na videira, mesmo quando parece que o mundo desaba ao nosso redor. É nesses momentos, principalmente, que nós temos que olhar para a videira e não para o fruto que ali naquele momento nós não estamos dando. Precisamos continuar olhando para a videira porque ela continua intacta e nós continuamos ligados a ela. Mas precisamos desenvolver esse relacionamento de oração, de confiar na verdade da palavra de Deus e aplicá-la sobre a nossa vida, de obedecer ao Senhor, de nos colocar debaixo do senhorio de Jesus. Isso cabe a nós, é uma decisão que nós temos que tomar, cada um de nós, todos os dias. Amém, irmãos? Então, eu creio que esse assunto, ele é tão vasto, a gente poderia falar mais tantas outras coisas sobre o que é permanecer em Cristo. Mas eu acho que o principal de tudo é entender que nós fomos colocados na videira pelo Pai. Nós não conquistamos isso. Nós não merecemos isso. Mas o Pai nos colocou, nos enxertou nessa videira. E Ele nos dá a capacidade agora de continuar conectados ali. Ele nos dá recursos, talvez seja a melhor palavra, de continuar conectado ali. E Ele quer nos fazer crescer. E Ele quer que a palavra que Jesus disse ali se cumpra. Que a gente dê muito fruto e que esse fruto permaneça para a eternidade. Então, para a gente frutificar, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar? É cuidar do nosso relacionamento com Deus. Se nós cuidarmos do nosso relacionamento com a videira, como o Senhor, o fruto vai ser uma consequência. Nós não precisamos ter dúvida disso. Tu já viu uma laranjeira gritar para dar laranja? Não, né? É natural. É a natureza dela. A nossa natureza no pecado, o natural era trazer pecado. Agora, a nossa nova natureza em Cristo, ela gera frutos eternos. Tu crê nisso? É para ti, é para mim. Isso é uma verdade, é a palavra de Deus. Nós temos uma nova natureza. É Cristo em nós. E por isso estamos capacitados para dar frutos eternos, frutos que permaneçam. Frutos que depois, lá na eternidade, Jesus vai chegar para cada um de nós e vai mostrar o quanto Ele esteve atento àquilo que nós estávamos fazendo e vai nos recompensar pelos frutos eternos que permaneceram, que prevaleceram e que vão durar por toda a eternidade. Agora, o fruto eterno, o verdadeiro fruto eterno, ele só pode ser gerado quando nós estamos bem conectados à videira, porque aí a seiva, a vida que está dentro de nós, ela vai fluir de nós gerando frutos. Isso é a mesma coisa que em Gálatas 5, quando fala sobre o fruto do Espírito, como eu tentei dar o fruto do Espírito. Como eu tentei aqueles vários aspectos do fruto do Espírito. Como eu tentei dar aqueles frutos. Alguns rapidamente ficaram visíveis, mas outros eu luto até hoje. Até que eu entendi que o fruto não era meu, era do Espírito. E o Espírito habita em mim. Aí quando eu me dou conta de que o meu domínio próprio não existe mais,
eu lembro que não adianta me esforçar para ter. Não vai resolver a situação. Mas eu lembro naquele momento que eu preciso do Espírito Santo, eu estou subindo as paredes aqui por dentro, tá? E eu vou subir as paredes. E eu não vou aguentar, mas eu sei que tu aguenta. Eu sei que tu habita em mim, eu sei que a vida de Cristo está em mim, eu quero render essa área da minha vida para ti. E aí, devagarinho, a gente começa a perceber frutos que o Espírito está gerando em nós e através de cada um de nós. Enquanto que eu tentei com a minha força produzir aqueles frutos, foi só frustração, foi só condenação que veio por não conseguir. Mas quando eu entendi que o fruto não é meu, mas é do Espírito, o Espírito habita em mim, e Ele quer dar aqueles frutos, aí sim, uma disposição diferente de coração, uma maneira diferente de crer, de pensar, uma mente renovada a respeito desse assunto, me capacita a dar frutos que eu sozinho não consigo fazer. Então, estar conectado com a videira, ela traz esses aspectos. Tem outros, lógico, né? Mas talvez 3 principais a gente poderia dizer: oração, relacionamento com Deus, crer na palavra de Deus e aplicá-la sobre a nossa vida, e obedecer a palavra de Deus, porque ela é a verdade e ela é nosso guia. Amém, irmãos? Amém. Amém? Amém.